Olá, pessoal! Eu tô aqui para falar com vocês a respeito sobre preocupação e sobre fé. O primeiro versículo que eu vou querer ler com vocês é Mateus 6, de 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, o que está querendo dizer aqui, que vai ser até minha primeira pergunta. O que vocês têm colocado em primeiro lugar na sua vida? Tem sido o reino de Deus e as coisas do Pai? Porque quando a gente coloca o reino de Deus e as coisas do Pai em primeiro lugar, você não se preocupa com mais nada, porque você sabe, você confia, você descansa nas coisas de Deus. Deus dá o descanso para você, né? E isso também tem muito a ver com fé. O que é fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Né? Então, é mesmo a gente não ver uma saída de forma natural, é a gente declarar a palavra de Deus. Não, se Deus deu tantas saídas para tantos homens e mulheres de Deus que estão na Bíblia, por que Deus não vai dar uma saída para mim? E Deus, Ele é um Deus imutável, Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus não muda. Né? E é tão bom confiar em alguém imutável, que não muda, que você pode falar, não, se Deus estava comigo ontem, Deus vai estar comigo hoje em tudo que eu fizer, e tudo que eu fizer vai ser para honra e glória do nome dele. Né? Eu queria muito dar um exemplo aqui para vocês a respeito da vida de Moisés, que Moisés para mim é um dos grandes exemplos sobre saída, né? Que fala muito no livro de Êxodo. E Êxodo significa o quê? Saída, né? Até que a gente estuda na escola o êxodo rural. É a saída do rural para o urbano, para a área urbana aqui da cidade. Então isso também aconteceu na Bíblia. Teve um êxodo, teve uma saída. E quem foi esse libertador? Foi Moisés. E como que ele nasceu? Que época que ele nasceu? Ele nasceu numa época muito ruim. Sua história foi marcada desde o início por perseguições, livramentos e grandes milagres. Ainda bebê, Moisés precisou ser escondido por causa do risco de ser assassinado por cruel decreto do faraó, né? Que está escrito em Êxodo, mãe. Isso está escrito em Êxodo 2. Eu vou ler sobre o nascimento, sobre o nascimento de Moisés. Na verdade, vou querer ler antes, o fim do capítulo 1 de Êxodo, o fim do capítulo 1 de Êxodo. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Por que o faraó fez isso?
Deixa eu achar aqui. Olha só o que diz Êxodo 1:8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Né? Porque o que aconteceu? Olha só o que diz no versículo 6. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, toda a geração que veio com José para o Egito morreu. E até... os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país, encheu o Egito. E o novo faraó, então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Ele não sabia sobre tudo que José havia passado, e José também foi um grande exemplo, porque o que aconteceu com José? José, ele era o primogênito de Jacó e acho que de Rebeca, se eu não me engano. Daí, o que aconteceu com José? José, ele era o preferido, entre os irmãos. Daí, o que aconteceu com ele? Ele, Deus deu para José, muitos sonhos que, nesses sonhos, o que acontecia? Ele era o maior entre os irmãos, então os irmãos iriam se prostrar perante a ele. José seria uma pessoa importante na família. José não seria qualquer um. Daí, o que aconteceu? Os irmãos ficaram com muito ódio, Eles ficaram, como assim, E o pai de José, deu uma túnica, uma roupa muito linda para José, porque o pai o amava muito. Daí, o que aconteceu? O pai de José mandou José, ir ver, os seus irmãos, e quando os irmãos dele perceberam que José estava chegando, falaram: vem aí o sonhador, o que tem cheio de sonhos, E os irmãos dele, pelo que eu vejo, pelo que eu entendo, eles não confiavam muito em Deus, porque, enfim. Daí, olha só o que acontece. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui sobre a história de José. Deixa eu achar. Aqui, em Gênesis 37, 12 diz: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Então José obedecia muito o pai. Ele era obediente. Disse-lhe ao pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos. Traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos, Daí que fala que ele foi atrás dos irmãos. Daí olha só o que os irmãos de José falaram, pensaram, entre eles ali, que a gente fala hoje, entre na panelinha lá deles. Lá veio aquele sonhador, diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Ou seja, olha só o que os irmãos... Olha só o que os irmãos de José queriam
né, fazer com ele. Queria, tipo assim, simplesmente acabar. Tipo, vamos ver se esses sonhos de José vai realmente acontecer com ele morto. Queriam matá-lo, mas a gente não consegue matar um sonhador. Aqui. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Ou seja, ele não queria ter, né? Rúben não queria ter aquela responsabilidade de ter matado o próprio irmão, né? Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, né? Que era uma roupa comprida. Agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. E aqui, o que a gente poderia pensar? A gente poderia pensar que José podia ter feito, ele podia ter falado, né? Ou pensado, né? Enfim. Senhor, por que tu deixaste minha família, meus irmãos fazerem isso comigo? Mas José, em tempo algum, reclamou do Senhor, né? Reclamou, na verdade, para o Senhor. Nem em momento algum. E José, ele foi um grande homem de Deus, né? Naquele tempo no Egito, ele não deixou, né? Como eu vou ler em Romanos 12:2. Mãe, aqui, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então José, ele pôde experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque ele não se deixou moldar ao padrão do mundo que ele vivia, que era no Egito, né? Ele foi vendido para o Egito, daí lá ele viveu milhares de coisas. Daí então, né, depois de tudo isso, né, depois de José morrer, Faraó morrer, veio um novo faraó que não conhecia toda essa história. Daí nisso nasceu Moisés, né? Moisés nasceu no período onde era para ele ter morrido, mas a mãe dele, e não só a mãe dele, Deus o guardou, né? Moisés, né, foi pro Nilo, né, naquele cestinho, toda aquela história, né, que a gente já conhece. E Deus colocou algo no coração dele, né? Por causa que quando ele viu os egípcios maltratando os hebreus, ele ficou muito bravo, enfim, matou, enfim, toda aquela história que a gente já conhece, mas Moisés, ele era o libertador, ele era para aquele povo a saída, né? E naquela época o povo orava, o povo clamava, falava: Senhor, a gente quer uma saída, a gente precisa de uma saída. E Deus já estava providenciando a saída, que seria Moisés, né? O libertador. Então, que nesse período, né, que a gente tem vivido, né, e eu creio em nome de Jesus que é o fim da quarentena, né, o fim da pandemia da Covid, enfim, que nesse período que a gente não se preocupe com nada, que a gente possa entregar tudo, a nossa vida nas mãos de Deus, porque que Deus sabe o que faz, assim como esses grandes homens de Deus, né, como José, né, que não se deixou amoldar ao padrão do mundo que ele vivia, assim também como Daniel, né, e os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha, né? Então que diante das adversidades que a vida propõe, que a gente possa falar: não, eu não vou me amoldar ao padrão desse mundo, eu vou deixar me amoldar ao padrão de Deus, que é o ótimo padrão, né? Que é uma vontade boa, perfeita e agradável para nós, né? E é isso. Eu espero que Deus possa falar ao coração de vocês. Eu vou fazer aqui uma oração final. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por esse período que eu pude falar a respeito de Ti, Senhor. Senhor, que as pessoas nesse momento de quarentena, de pandemia, nesse momento difícil que a gente viveu, que eu não vou dizer que não foi fácil, Senhor, eu sei que foi difícil, mas eu sei. Calma aí.
Senhor, pois eu sei, Senhor, que nesse mundo nós teremos tribulações, mas não é para a gente temer o mal, Senhor. Pois contigo, Senhor, pois tu venceste o mundo e contigo nós somos mais do que vencedores, Senhor. E, Senhor, que esse vídeo possa alcançar milhares de vidas, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, que a gente possa descansar os nossos corações em ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém.